Saudações, meus amigos, aqui é o Vitor Barreto e hoje nós vamos falar de um assunto que tem dado muito problema aos evangélicos e aos protestantes já há alguns anos. Nós vamos falar sobre Olavo de Carvalho. Olavo, ele dispensa apresentações, certo? Todo mundo sabe quem ele é. Então, antes de continuar, em primeiro lugar, eu quero dizer que o propósito deste vídeo não é tratar o Olavo de Carvalho como um zero à esquerda. Ele pode ter alguns méritos intelectuais. Eu não sou especialista em todas as áreas às quais ele se dedicou e por isso também eu não posso julgar tudo que ele escreveu. Eu posso dizer com convicção que o Olavo lia bons autores de fato, mas nem sempre. Este vídeo busca demonstrar que Olavo de Carvalho conhecia muito pouco sobre a reforma protestante e sua relação com a modernidade em geral. Podemos dizer que Olavo cometeu alguns erros no ensaio que vamos analisar e, em geral, ignorou as diferenças entre luteranismo e calvinismo, bem como o contexto no qual a reforma se inseriu. Mas é fato também que Olavo poderia ter seguido um caminho diferente em sua interpretação da reforma. Dizem os alunos evangélicos mais antigos dele que ele não era antiprotestante no passado mais remoto. Esses alunos dizem que Olavo tornou-se antiprotestante por causa da pressão exercida pelos católicos radicais tradicionalistas, os famosos Red Threads. Eu não sei se essa foi a causa, eu nunca fui aluno dele. Mas, de fato, o Olavo tinha, muitos anos atrás, o embrião de uma visão mais correta da reforma. Ele chegou a escrever um ensaio afirmando que a reforma protestante foi contra-revolucionária. Esta é exatamente a tese que nós defendemos aqui neste canal. Sim, Olavo disse que a reforma protestante foi contra-revolucionária. O ensaio a que me refiro é A Autoridade Religiosa do Mal, que é, com efeito, um bom ensaio. Ele disse: a reforma luterana, sobrevindo no rastro dessa avalanche, foi no fim das contas um contramovimento que deteu a revolução e permitiu que o cristianismo sobrevivesse em algumas áreas onde ele ameaçava reduzir-se, com 4 séculos de antecedência, em uma espécie de teologia da libertação, com padres enfurecidos pregando a revolução permanente e a matança geral dos ricos. Agora, pelo que eu conheço do Olavo de Carvalho, ele diria que não há inconsistência entre o que ele escreveu neste ensaio e aquele que ele escreveu em 2015, o infame Herança e Confusões. E é este o ensaio que nós vamos analisar hoje. Foi esse ensaio que provocou a minha resposta com 2 ensaios no blog Bereanos, ainda em 2015. Vocês podem encontrar esses ensaios sob os títulos de A Gênese da Revolução Civil, parte 1 e parte 2. Minha resposta ao Olavo naquela época seria feita por meio de 4 ensaios, mas eu só publiquei metade por razões que não cabem aqui neste vídeo. Quem chegou a ler esses ensaios pôde notar que naqueles 2 primeiros especificamente, eu não cheguei nas acusações que o Olavo fez contra a reforma no texto Herança e Confusões. E a razão para isso foi estratégica. Eu sabia que os textos receberiam grande visibilidade, como de fato receberam, o próprio Olavo chegou a lê-los, e eu queria aproveitar aquela visibilidade para ensinar os alunos do Olavo em coisas que o Olavo não ensinava claramente. Eu não sei se o Olavo não ensinava as coisas que eu expus naqueles textos porque ele não queria ou porque ele simplesmente não conhecia os fatos. Não sei mesmo. Eu sei que ele não ensinava, não dava uma visão geral consistente do período que precedeu a reforma, e sem a qual é impossível interpretar o lugar da reforma na história das mudanças que estavam ocorrendo no Ocidente e que já vinham acontecendo há alguns séculos. No primeiro texto da minha resposta, eu fiz um apanhado geral da crise que a Igreja de Roma enfrentava antes da reforma. E olha que eu nem falei de tudo. Eu terminei aquele ensaio demonstrando que Dante Alighieri, que é idolatrado pelos católicos e conservadores como sendo um grande poeta e tal, tinha na verdade sido um revolucionário, no pior sentido do termo. Na obra Da Monarquia, ou Da Monarquia, Dante Alighieri defendeu uma ideia de governo mundial. Isso mesmo, antes da reforma, antes de Lutero sequer nascer, Dante Alighieri defendeu a ideia de um governo mundial. E eu concluí o ensaio perguntando como a reforma protestante pôde causar um processo que começou antes dela acontecer. No segundo texto, eu demonstrei que os franciscanos espirituais foram revolucionários antes que a reforma acontecesse. Pouca gente sabe disso, mas depois da morte de Francisco de Assis, a ordem franciscana se dividiu em duas frontes. De um lado você tinha os franciscanos conventuais, que queriam viver em conventos e estudar, e do outro você tinha os franciscanos espirituais, que eram radicais e queriam manter a regra de conduta deixada por Francisco de Assis. Quando eu falo de franciscanos revolucionários, eu estou me referindo especificamente aos franciscanos espirituais. Isso é interessante, porque se a gente notar, são os franciscanos espirituais exatamente que estão sendo fiéis a Francisco de Assis. Isso deveria nos dizer muito sobre o papel de Francisco de Assis na formação
da formação simbólica do movimento revolucionário. E, na verdade, há inclusive autores comunistas que falam de Francisco de Assis e seu papel exatamente nisso. Eu estou falando aqui de Antônio Negri. Então, os franciscanos espirituais foram os primeiros a adotar as ideias do herege Joaquim de Fiore, ou Joaquim de Flora. Eles esperavam o surgimento de uma nova era, na qual Francisco de Assis seria visto como líder. Eu vou tratar de Joaquim de Fiore em vídeos futuros aqui no canal. E para não ser injusto, eu penso que esse insight sobre o lugar de Joaquim de Fiore no processo revolucionário foi uma das poucas boas contribuições de Eric Voegelin. O terceiro texto, que eu não cheguei a publicar, seria sobre como a obra de Tomás de Aquino abriu as portas para a secularização das ciências. Agora eu queria pedir aqui um pouco de paciência para os meus amigos tomistas que estão assistindo ao vídeo, certo? Eu não quero melindrar vocês, mas essa tese é real. Apenas assistam o vídeo até o final, ok? E eu tenho certeza de que o Olavo jamais havia se deparado com essa acusação. Ele pode até ter se deparado anos depois, quando começou a estudar o pensamento de Hermann Doivert, mas ele não conhecia essa crítica na época do texto. Pelo menos eu penso que não conhecia. Infelizmente, eu não pude publicar esse texto na época, mas eu também vou tratar disso em vídeos futuros aqui no canal e vou dar um breve esboço do assunto no final deste vídeo. Apenas no quarto texto eu tocarei nas acusações que o Olavo fez no ensaio Herança e Confusões. Hoje eu vou tocar nesse ponto. Nós vamos analisar e responder ao ensaio do Olavo. Sinceramente, eu considero este, Herança e Confusões, um dos piores textos escritos pelo Olavo. Não apenas em questão de conteúdo, mas até de estrutura mesmo. Se você não leu esse texto, não se preocupe, porque eu vou fazer citações. Mas se você quiser, você pode dar uma pausa, ler rapidamente e voltar. É um ensaio pequeno. A primeira coisa que eu gostaria que vocês notassem é a influência de Eric Voegelin na visão que o Olavo tinha da Reforma Protestante. O título do ensaio é Herança e Confusões, e o nome do capítulo do volume 4 do livro de História das Ideias Políticas do Eric Voegelin é A Era das Confusões. Os títulos são semelhantes, e nós nem precisamos especular, porque o próprio Olavo cita Eric Voegelin nesse livro específico no final do texto. O maior problema, porém, é que o próprio Eric Voegelin tinha uma visão completamente deturpada da Reforma Protestante. No capítulo que o Olavo cita, o Voegelin diz que tudo que Calvino escreveu tinha a ver com política, por exemplo. Mas isso é paranoia pura e simples. Não há uma pessoa normal que leia as Institutas e entenda que tudo que ele está falando ali é sobre política. Calvino tinha textos muito específicos sobre assuntos sociológicos e políticos, mas isso de maneira nenhuma se estende para a totalidade de seus escritos. O que pode-se dizer, no máximo, é que alguns escritos sobre sacramentos e eclesiologia tinham consequências sociológicas indiretas. E devemos notar que Voegelin, é claro, acreditava na propaganda antiprotestante iluminista, algo que em geral é desfasado nos dias de hoje. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, porque o Olavo acredita na mesmíssima propaganda antiprotestante. Antes de ir ao texto em si, eu preciso só definir uma visão sociológica, filosófica e até teológica. Eu defendo que existem duas forças básicas que disputam a alma do Ocidente. De um lado, nós temos o cristianismo e do outro, nós temos o humanismo. O humanismo é definido aqui como uma tradição que tem o homem como centro do universo e que toda a realidade é interpretada a partir do próprio homem. Eu estou falando de uma tradição, mas na verdade são várias tradições, certo? O humanismo ele tem algumas subdivisões, algumas das quais possuem pontos antitéticos entre si, como o iluminismo francês e o iluminismo anglo-saxão. Eu estou levando tudo isso em conta aqui nos meus comentários. Então, em geral, a gente fala de modernidade sobre a influência dessas duas forças, cristianismo e humanismo. Essas são duas religiões antagônicas. Vamos ao texto do Olavo. Ele começa o ensaio assim. Um dos mitos preferidos da cultura americana é o de que a Reforma Protestante foi uma das fontes principais da liberdade religiosa, dos direitos individuais e da proteção contra os abusos de um governo central. Pois bem, essa é a abertura do ensaio. O Olavo está falando de três assuntos nessa citação. Ele está dizendo que a reforma não foi realmente uma das principais fontes da 1. Liberdade religiosa moderna, como conhecemos hoje. 2. Direitos individuais, como os conhecemos hoje. E 3. Da proteção contra os abusos de um governo central. Olha, se o Olavo tivesse dito simplesmente que a reforma protestante não abriu as portas para o liberalismo, eu concordaria 100% com ele sem precisar acrescentar nada, certo? De fato, o Olavo está formalmente correto nesse parágrafo. Mas por trás desse mito, que os americanos acreditam, segundo o Olavo,
existem nuances históricas que deveriam ser levadas em consideração e que o Olavo não desenvolve. O maior problema é que Olavo, quando escreveu esse ensaio, não conhecia as diferenças entre calvinismo e luteranismo. As heranças de Lutero e Calvino são diferentes. Então, nós precisamos acrescentar muitas nuances ao que Olavo disse, especialmente no que diz respeito ao calvinismo. Por um lado, podemos dizer que não, Calvino e Lutero de maneira nenhuma defenderam a liberdade religiosa moderna, nem os direitos individuais modernos. Nem há nada em seus escritos que conduza a essas coisas na forma de desenvolvimento ou consequência lógica. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes um teólogo ele planta uma semente que depois vai ser desenvolvida por algum seguidor dele. Não foi isso que aconteceu no caso da reforma dos direitos individuais e da liberdade religiosa. Não há nada que Lutero e Calvino tenham escrito que tenha levado à conclusão dos direitos individuais e da liberdade religiosa, certo? Então, a liberdade religiosa que nós conhecemos hoje, na cultura moderna, é mais um produto do humanismo e uma característica própria da modernidade, com sua negação da verdade no campo da religião. Então a modernidade, ela tem esse lado da modernidade que ela só é sutilmente anticristã. Ela vai dizer que ela aceita a religião, mas ela não aceita uma verdade absoluta na religião. Ela vai dizer que você não pode dizer que sua religião é verdadeira e que outras religiões são falsas, por exemplo. Então, isso é contra as pressuposições do próprio cristianismo. Então, isso certamente não veio da Reforma Protestante. No período da Reforma, ninguém tinha liberdade para decidir ser cristão ou ser outra coisa. Ser cidadão era ser cristão. A religião de um indivíduo era definida pela religião oficial da região em que ele morava. Nos países protestantes sempre existiram regiões católicas e regiões protestantes. Tendo dito isso, nós podemos acrescentar uma nuance. Embora a liberdade religiosa não tenha nascido dos escritos dos reformadores, ela nasceu sim dentro do mundo protestante. Eu estou falando de mundo protestante enquanto continuação histórica das tradições que surgiram na Reforma. Tradições no plural, porque existiram pelo menos 3 reformas em vez de uma. O certo é se falasse de reforma luterana, reforma calvinista e reforma anglicana. São 3 reformas distintas, embora tenham algum denominador em comum. Eu estou querendo dizer, então, que especificamente a liberdade religiosa tem uma raiz, sim, dentro do mundo protestante, especialmente na Inglaterra calvinista. Reforçando, eu não estou dizendo que isso é um fruto dos escritos dos reformadores, mas eu estou dizendo que aconteceu realmente dos protestantes calvinistas na Inglaterra defenderem a liberdade religiosa. Eu não estou nem dizendo que a raiz mais profunda dessa liberdade religiosa está nos humanistas anglo-saxões, certo? Que também defenderam a liberdade religiosa, mas nos calvinistas ingleses mesmo. Os humanistas anglo-saxões, que defenderam mais claramente essa liberdade, foram profundamente influenciados pelo puritanismo. Isto fica evidente quando notamos que o iluminismo anglo-saxão é o único iluminismo que é antropologicamente pessimista. E os humanistas anglo-saxões herdaram esse pessimismo em torno da natureza humana da doutrina da depravação total do calvinismo. Eles também se inspiraram em obras calvinistas para desenvolver muitas coisas. Mas como aconteceu do mundo protestante começar a pensar em liberdade religiosa? Aconteceu que os ingleses no século XVII tinham muito medo de que acontecessem dentro da Inglaterra guerras entre romanistas e protestantes, como aconteciam no resto do continente europeu. Então, Oliver Cromwell, que é um personagem histórico muito mal entendido, quando liderou a revolta puritana contra o rei Carlos I na Inglaterra, defendia a liberdade religiosa. Sim, isso mesmo. O ditador Oliver Cromwell defendia a liberdade religiosa, ao contrário do que os mitos em torno dele sugerem. E isso por causa das guerras religiosas que estavam acontecendo na Europa. Cromwell dizia que preferia tolerar muçulmanos a ver cristãos matando uns aos outros. Uma frase bem polêmica, é claro. A Revolução Puritana liderada por Cromwell aconteceu no mesmo período em que aconteceu a Guerra dos 30 Anos na Alemanha. Guerra essa que foi iniciada pelos nossos amigos católicos romanos, diga-se de passagem. Então os puritanos queriam evitar que alguma coisa parecida acontecesse na Inglaterra. Agora, quando a gente fala de puritanismo, nós estamos nos referindo a um movimento plural. O próprio movimento puritano tinha uma natureza sectária, onde vários grupos que discordavam entre si se aliaram sobre um denominador comum. Dentre esses grupos, havia grupos que podemos considerar como seitas de fato.
Então Cromwell tolerou seitas durante o período em que governou a Inglaterra. Vocês podem ver tudo isso no que eu estou dizendo no livro do historiador Christopher Hill, O Eleito de Deus, em que ele apresenta a história de Cromwell. Então, dentro do puritanismo existiam aqueles que defendiam liberdade religiosa e aqueles que não a defendiam. Existiam grupos que defendiam o republicanismo e outros grupos que não defendiam. Esses grupos todos foram para as colônias americanas buscando liberdade religiosa contra a tirania na Inglaterra. E lá eles fundaram um país onde existia liberdade religiosa em meio a alguma controvérsia. Ou seja, lá nos Estados Unidos houve debate sobre a questão da liberdade religiosa. Por quê? Porque, em geral, os calvinistas consideravam a liberdade religiosa irrestrita como uma forma de ceticismo ateu. Mas, diante de tudo isso, fica claro que o mito ao qual o Olavo se refere só erra por imprecisão. Se, ao invés de dizermos que a liberdade religiosa tem uma raiz na Reforma Protestante, dissermos que a liberdade religiosa tem uma raiz no protestantismo calvinista, o mito deixará de ser mito para ser um dado histórico. Sobre os direitos individuais, eu realmente não tenho nada a dizer. Foi uma vitória do humanismo que o resgate da common law pelos puritanos tenha dado luz aos direitos individuais para sanar o problema da mediação institucional que o Olavo cita mais adiante no texto. O que foi que aconteceu? Como a igreja deixou de mediar institucionalmente entre o governo e o povo, primeiro os puritanos resgataram a common law para sanar esse problema, e em segundo passo, esse resgate deu origem aos direitos individuais, certo? Como uma forma de proteger o indivíduo contra o Estado. E isso, novamente, só aconteceu na Inglaterra. E não aconteceu na Inglaterra por acaso. Aconteceu por causa do puritanismo. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o puritanismo e a common law daqui a pouco. Por fim, Olavo termina a sentença na primeira citação que eu fiz, afirmando que a reforma não influenciou no desenvolvimento da proteção contra os abusos de um governo central. Como eu acabei de falar, isso não é verdade. E essa é mais ou menos a tese central do ensaio dele. O Olavo não tem razão por causa dos mesmíssimos puritanos. Mas eu também vou deixar para falar mais disso daqui a pouquinho, porque o Olavo vai falar mais sobre o assunto. Então o Olavo prossegue. Soma-se a isso a falsa crença weberiana ou semi-weberiana de que a ética protestante gerou o capitalismo. A tese de Weber realmente tem muitos erros, mas não por ele ter errado sobre o papel da ética protestante do trabalho no desenvolvimento do capitalismo. Max Weber ouviu o galo cantar, mas ele não sabia onde o galo estava. Ele não tinha uma compreensão muito boa do protestantismo, e isso rendeu a ele alguns erros em sua obra. O fato é que há sim influência da ética protestante no desenvolvimento do capitalismo. Não foi por acidente que o capitalismo se desenvolveu primeiro em países protestantes. Enquanto os países católicos buscavam ideais de viver, os países protestantes buscavam zelo no trabalho como forma de agradar a Deus. O cientista político católico romano Eric von Koerner-Ledan, ele vai reconhecer exatamente isso que eu disse, certo? Que os países católicos romanos, eles não tinham essa vida dedicada ao trabalho como os protestantes tinham. O que a gente não pode dizer realmente é que apenas a ética protestante do trabalho foi responsável pela criação do capitalismo. Dizer isso realmente seria errado. Existem hoje várias outras teses ao lado da tese do Weber. Fatores como níveis de educação, posição estratégica de determinados países e a própria secularização, no caso dos países romanistas, influenciaram no desenvolvimento do capitalismo. Em certo sentido, inclusive, a gente pode dizer que se a gente olhar mais fundo, a gente vai notar que esses mesmos fatores que eu acabei de citar só puderam ser decisivos por influência protestante. Por exemplo, no caso da educação, a gente tem os países protestantes fomentando a educação na população em maior escala do que em países romanistas, principalmente para que todos os indivíduos pudessem ter um contato mais frutífero com a escritura. No século XIX, os países protestantes possuíam níveis proporcionalmente maiores de educação primária em comparação com os países romanistas. É claro que esse avanço na educação posteriormente foi roubado pelos humanistas, mas nosso propósito aqui é apenas falar das raízes que geraram o capitalismo. No caso da posição estratégica, nós temos especialmente a Inglaterra e os Estados Unidos se tornando potências, em comparação com a influência decadente de potências romanistas mais antigas, como Espanha e Portugal. Por que a Inglaterra e os Estados Unidos se tornaram potências e continuaram sendo potências por um período maior do que a Espanha e Portugal, né? Isso também tem raízes teológicas.
Acontece que os países romanistas não produziram classes mercantis a ponto de essas classes exigirem mudanças, o que aconteceu em países protestantes como Inglaterra e Holanda. Isso se deve à doutrina da resistência civil e das teorias políticas descentralizadoras, que são próprias do calvinismo. Citando essa influência na economia, eu já estou adiantando alguns pontos sensíveis no texto do Olavo, como a gente vai ver mais adiante. Por fim, eu citei a influência da secularização nos países católicos. Mas por que a secularização desempenhou um papel no desenvolvimento do capitalismo nos países católicos? Porque, antes da reforma protestante, o cristianismo serviu como um freio ao acúmulo de capital. A secularização representou uma libertação do comércio de suas antigas amarras morais, porque o cristianismo como um todo, você pode ver isso, por exemplo, com o louvor pelas ordens mendicantes, pela vida ascética, né, pela vida monástica. Isso tudo em detrimento do acúmulo de capital faz parte da tradição cristã mais antiga. O fato é que os países católicos, a partir do século XIX, e mais especialmente no século XX, têm presenciado um crescimento econômico paralelo ao dos países protestantes em virtude da secularização. É importante destacar que até hoje Roma é contrária ao capitalismo. A doutrina social da Igreja de Roma é intervencionista e distributivista. Mas ainda há muito mais a ser dito. Eu falei que o Olavo não conhecia as diferenças entre luteranismo e calvinismo quando escreveu esse ensaio. Pois bem, Murray Rothbard, que era ele mesmo anticristão, reconheceu que Lutero e Calvino divergiam sobre os conceitos de vocação e sobre a interpretação da lei da usura. O conceito de vocação foi mais desenvolvido entre os puritanos. Já a reinterpretação da lei da usura foi um grande avanço promovido pelo próprio Calvino. Rothbard reconhece esse fato. Então Calvino ele já começou a aplicar as leis bíblicas nas leis civis de sua época. A mudança começou com Calvino e sua interpretação da lei da usura. E os herdeiros de Calvino, especialmente os puritanos, passaram a buscar na Bíblia o padrão para as leis econômicas. Parênteses, eu não estou sequer considerando aqui a obra de Adam Smith dentro do que eu estou dizendo, certo? Do meu ponto de vista, a obra de Adam Smith não pode ser considerada cristã, ela deve ser considerada humanista. Mas, veja o caso dos puritanos que foram para os Estados Unidos. Muita gente ainda difunde o mito de que os peregrinos de Plymouth fizeram um experimento socialista. Isso é uma meia-verdade destruidora. Os peregrinos de Plymouth foram obrigados a experimentar um tipo grosseiro de socialismo por causa do contrato com os Adventurers, que eram um grupo que levava as pessoas para as colônias. Então, o que é que acontecia? Para a pessoa sair da Inglaterra e ir para a colônia dos Estados Unidos, ele tinha que contratar um grupo de pessoas que iam fretar o navio para chegar até lá. Quando os puritanos foram para as colônias americanas, eles não tinham dinheiro para pagar pela viagem. Então ficou acordado que eles pagariam através do trabalho quando eles chegassem na colônia. Então foi feito um contrato com os Adventurers e durante alguns anos os puritanos viveram esse experimento socialista. Mas na hora mesmo em que o contrato acabou, os puritanos começaram a criar leis baseadas na Bíblia. Isso mesmo, na Bíblia. As pessoas têm uma visão caricata de que o Antigo Testamento era opressor, mas os judeus que viveram no Antigo Testamento eram economicamente mais livres do que qualquer um de nós é hoje. Vocês podem conferir o que eu acabei de dizer sobre os puritanos no livro Economic Liberty in America, A Legacy of the Pilgrims, do Dr. Paul Gell. Por fim, é evidente que a dedicação ao trabalho promovida pela ética protestante teve como consequência o acúmulo de capital. Se não existisse puritanismo, a Inglaterra jamais teria se tornado uma potência mundial. Vocês podem confirmar isso que eu estou dizendo no livro Out of Revolution, do Augen Rosenstock Hussey. Para evitar uma discussão desnecessária sobre os males do capitalismo, eu devo dizer que os calvinistas não eram capitalistas como são os capitalistas de hoje. O capitalismo atual, que envolve muitos problemas sociológicos, não pode ser considerado realmente cristão. É errado, então, dizer que a reforma protestante nada teve a ver com o avanço econômico da modernidade. Olavo não tem razão. Olavo continua. Desde logo, a supressão da autoridade política da Igreja, um dos objetivos declarados da reforma, que nisso concordava perfeitamente com Maquiavel, liquidava toda mediação espiritual institucionalizada entre o governo e o povo. Por que Olavo fez essa associação entre reforma protestante e Maquiavel? Porque Maquiavel foi o primeiro a introduzir o niilismo na política e é reconhecido por vários autores como uma das estrelas da manhã do Estado moderno.
Olavo está querendo dizer que se a reforma concordou com Maquiavel em um elemento importante para o desenvolvimento do Estado moderno, então a reforma ajudou no processo de alguma forma. E isso não está completamente equivocado, certo? Nós devemos admitir que nos países luteranos, de fato, houve um abandono da lei canônica. E eu até acredito que Lutero errou nesse ponto, ele deveria ter reformado a lei canônica. Mas a realidade é bem mais complexa. E você não vai entender como a realidade é diferente sem conhecer os séculos que precederam a reforma. No mínimo, você deveria voltar até a reforma papal de Hildebrando para entender como a reforma protestante se encaixa no contexto de mudanças do Ocidente. Alguns católicos romanos pintam um quadro no qual a Idade Média foi uma coisa maravilhosa, com um problema aqui e outro ali. Mas o quadro histórico honesto é muito diferente. O simples fato de ter surgido Maquiavel já é um sintoma da situação gravíssima naquele momento em que a reforma nasceu. Por vários séculos se arrastava uma quebra de braços entre a igreja e os magistrados civis. Sim, existia uma guerra entre igreja e política, e a igreja nem sempre era a vilã. Houve muitos príncipes mal intencionados durante os séculos. Nos séculos anteriores à reforma, especialmente depois do Concílio de Constança, o poder da igreja foi cada vez mais neutralizado pelo poder do imperador. O Vaticano tornou-se cada vez mais um centro cultural, sujeitando-se à ascensão do Renascimento, e cada vez menos ousou desafiar a autoridade secular. Tornou-se uma igreja pragmática, cada vez mais sincrética e influenciada pela força do pensamento pagão que passou a pulular no Renascimento. O imperador Maximiliano I, por exemplo, ele esperava juntar o poder secular e espiritual sobre sua própria pessoa. As universidades eram palcos de revoltas. Existia um número crescente de seitas. Havia uma substituição da moralidade pela moda, pela estética e pela técnica. Isso que eu estou dizendo não chega sequer a ser um resumo grosseiro da situação pré-reforma. A coisa era muito pior do que isso. Nós temos que entender somente o seguinte: a igreja estava perdendo a batalha. Foi nesse contexto que Maquiavel escreveu O Príncipe. O erudito Eugen Rosenstock-Huessy pinta um quadro bem mais complexo sobre a Europa daquele tempo no livro Out of Revolution. Segundo ele, ao contrário do que dizem alguns, a reforma evitou que Maquiavel fosse aplicado imediatamente. O Olavo, que conhecia a obra do Rosenstock-Huessy, convenientemente deixou de falar sobre isso quando fez a associação maliciosa que ele fez no texto. Em torno de 1500, a decadência da Igreja Católica conduziu a uma luta cega por poder na Itália. Quando Maquiavel apontou suas observações acuradas sobre esse estado de coisas, era um estado de coisas apenas, sem qualquer tintura de cristianismo. Alguém vê nesse livro, O Príncipe, circulado depois de 1515, como, em um mundo onde a religião é provida por uma igreja visível, o governo civil pode se comportar muito mais barbaramente do que em qualquer nação pagã ou maometana. Essa era a grave situação da Europa no começo do século XVI, mas algo aconteceu que mudou radicalmente o rumo dos acontecimentos. Rosenstock-Huessy nos diz exatamente qual algo foi esse. Leiamos. Nessa hora decisiva, o sermão de Lutero sobre a liberdade do cristão irrompeu como as trombetas do juízo final. Lutero salvou um mundo que estava tornando-se fascista. Foi a reforma protestante que impediu a progressão daquela degeneração em direção à tirania. Segundo Rosenstock-Huessy, a reforma reacendeu 120 anos de fé em um mundo que estava se tornando cínico. Lutero, na contramão do Zeitgeist, lutou contra a tirania em seu tempo. Ele criticou a separação em esferas compactadas entre igreja e Estado. Ele disse que essa mesma separação causava a degeneração de ambos os corpos. Olavo disse que um dos objetivos declarados da reforma foi eliminar a autoridade política da igreja. Mas isso não é um retrato honesto do que os reformadores realmente fizeram, se não considerarmos o quadro inteiro. Lutero buscou reavivar a espiritualidade cristã para que a política pudesse ser novamente cristianizada. Agora, é claro que Lutero manteve o que restou de nominalismo em seu pensamento precisamente nessas áreas de influências do Estado, nas áreas de atuação do Estado e nas áreas de atuação da Igreja. Isso realmente foi ruim, certo? Lutero lutou contra o nominalismo, mas ele manteve um resquício de nominalismo justamente nessa separação entre Igreja e Estado. Isso a gente não pode ser desonesto para negar. Agora, Rosenstock-Huessy continua.
O poder arbitrário dos príncipes, atacados pelos ingleses em 1641 e pelos franceses em 1789, foi atacado por Lutero em 1517. Os príncipes, que disputavam o poder espiritual e secular com a Igreja antes da Reforma, foram substituídos, depois da Reforma, por príncipes que não eram maquiavélicos de maneira nenhuma. Ou seja, o desenvolvimento do Estado moderno foi substancialmente atrasado por causa da Reforma. Por causa da Reforma, os príncipes passaram a ser catequizados desde a infância, tanto do lado católico romano quanto do lado protestante. O novo aprendizado luterano manteve o mundo vivo e humano por mais um século. Ou seja, a loucura de Lutero impediu o avanço da tirania e da degeneração da Europa em todas as áreas da vida. O historiador católico romano Christopher Dawson, no livro A Divisão da Cristandade, vai reconhecer exatamente isto que eu disse e vai dizer: o avanço vitorioso da cultura da Renascença foi consideravelmente atrasado pela revolução religiosa representada por Martinho Lutero. O efeito da reforma alemã foi a absorção da atenção e das energias a respeito de questões religiosas e a criação da desconfiança na razão humana. De fato, como disse Ernst Troeltsch, foi um retorno a modos de pensar medievais que produziram uma renovada preponderância do espírito medieval por 2 séculos. Pode-se fazer um argumento, inclusive, de que a reforma protestante salvou a Igreja de Roma. E eu não me baseio somente no Rosenstock Huessy para dizer isso. Outro historiador católico romano, Leopold Rank, no livro The History of the Popes, diz com todas as letras que a reforma, seguida pela Contra-Reforma, tornou possível a recristianização da Europa, depois de 2 séculos de intensa decadência religiosa. E é por isso que é necessário entender o contexto pré-reforma para se entender a reforma. Rank escreveu: não houve período em que os teólogos tenham sido mais influentes do que naqueles no fim do século XVI. Eles sentavam nos conselhos dos reis e discutiam assuntos políticos do púlpito na presença de todo o povo. Eles dirigiam escolas, controlavam esforços de aprendizado e governavam o alcance da literatura. Talvez possa ser afirmado que a violência ansiosa com que opuseram-se um ao outro, o fato de que cada uma das 2 grandes divisões encontrou seu antagonismo em seu próprio corpo, essa era a causa da crescente e penetrante influência. Ou seja, a reforma provocou um avivamento religioso em um mundo decadente, inclusive no mundo romanista. O que foi o que o Leopold Rank falou, que no fim do século XVI, ou seja, no século em que a reforma aconteceu, os teólogos eram as maiores autoridades do mundo. O próprio Nietzsche reconheceu que o efeito da reforma foi o de atrasar o iluminismo. Ele escreveu: se Lutero tivesse sido queimado como Hus, o início do iluminismo teria ocorrido um pouco antes e mais esplendidamente do que podemos imaginar agora. Então, como vocês podem ver, o ensaio do Olavo carece gravemente de nuance. O Olavo em nenhum momento fez menção ao fato de as raízes do Estado moderno se situarem em um período anterior à Reforma, dentro do Renascimento, sob as barbas do papado, e isso pode passar despercebido pela maior parte dos leitores. Já no Renascimento, havia quem quisesse pensar o Estado como uma forma de arte. O Olavo também não teceu nenhum comentário sobre o fato de alguns pensadores considerarem a Espanha como um passo no desenvolvimento do Estado moderno por causa da Inquisição Espanhola. O Estado moderno não surgiu de uma pedra. A obra de Lutero, pelo contrário, não ajudou o desenvolvimento do Estado moderno. No máximo, pode-se argumentar, não só pode-se, deve-se argumentar que a lei natural luterana, com sua rejeição da lei canônica, deixou os países luteranos mais suscetíveis aos avanços humanistas do Estado moderno depois de 2 séculos, certo? Então, agora, o Olavo termina a última citação que fiz do texto dele falando sobre a eliminação da mediação institucional da Igreja entre o Estado e o indivíduo. Como vimos, em termos gerais, isso já não estava ocorrendo no período da Reforma na prática. A Igreja de Roma tinha se rendido ao poder civil e ao Renascimento. Mas a gente deve acrescentar que, mesmo que isso tenha algum fundo de verdade no caso luterano, não é verdade no caso calvinista, porque calvinistas e luteranos têm diferentes visões de lei natural. Christopher Dawson, católico romano, vai reconhecer essa diferença de lei natural entre calvinistas e luteranos no livro O Julgamento das Nações. Mas o que foi que realmente aconteceu?
Na Inglaterra, foi o rei Henrique VIII quem matou o Lord Chancellor Thomas More. More era uma autoridade da Igreja de Roma que fazia mediação a favor dos interesses dos cidadãos e limitava o poder do governo. Thomas More era muito popular, inclusive. Ele era responsável na Inglaterra pela mediação que o Olavo cita no texto. Pelo menos eu pressuponho que é disso que o Olavo está falando. Agora, embora Henrique VIII, que matou Thomas More e eliminou a mediação institucional da igreja entre a coroa e o povo, embora ele seja chamado de protestante, ele só é protestante se utilizarmos o termo protestantismo como sinônimo de tudo aquilo que não é católico. Henrique VIII, na verdade, não tinha nada a ver com Lutero. Henrique VIII juntou-se ao Papa na época e ambos pediram a Erasmo de Roterdã que escrevesse contra o alemão. Então, Erasmo de Roterdã escreveu um livro contra Lutero. E foi esse livro que deu a luz ao livro de Lutero em resposta ao próprio Erasmo, intitulado De Servo Arbítrio. Enfim, Henrique VIII lutou contra a reforma. Henrique VIII, como muitos magistrados civis do período da reforma, queria uma igreja para chamar de sua. E isso não foi defendido pelos reformadores. O calvinismo vingou na Inglaterra a despeito de Henrique VIII. Lutero e Calvino, enquanto Henrique VIII fazia tudo isso, chamavam Henrique VIII de tirano. E ele era mesmo. Agora, foram precisamente os calvinistas, mais especificamente os puritanos, que se revoltaram contra a tirania da coroa inglesa. Depois da morte de Thomas More, não havia realmente nenhuma intermediação religiosa que favorecesse o povo. Mas os puritanos foram contrários a esse estado de coisas. A revolta liderada por Cromwell buscou na common law e na lei natural a solução para o problema criado por Henrique VIII. Ou seja, o Rosenstock Hussey, ele vai dizer com todas as palavras que se Henrique VIII não tivesse matado o Thomas More, a revolta puritana não teria acontecido. Eu estou me referindo justamente ao problema de mediação ao qual Olavo se referiu. Os puritanos lutaram precisamente em favor do povo e eles foram vitoriosos contra a tirania. Depois da Revolução Gloriosa, as coisas até que mudaram um pouco. Mas essa luta contra a tirania não aconteceu só na Inglaterra, aconteceu na Holanda também. Tudo isso vai contra o que o Olavo disse no ensaio. O protestantismo, ou melhor, o calvinismo, lutou sim contra o poder estatal. Olavo não tem razão. Continuemos com o texto do Olavo. Ele continua no mesmo parágrafo. Reduzindo a sociedade a um campo de disputas entre duas forças apenas. De um lado, uma poeira de espécie de consciências individuais com suas crenças subjetivas e infindavelmente variadas e variáveis. De outro, a vontade de ferro do governante consolidada na doutrina da razão de Estado. Necessidade incontroversa a qual ninguém podia se furtar. Aqui o Olavo está atacando um espantalho. Nem a reforma luterana e nem a reforma calvinista criaram, de acordo com suas próprias pretensões, uma poeira de espécies de consciências individuais com crenças subjetivas. Tanto o luteranismo quanto o calvinismo, desde o primeiro momento, defenderam a confessionalidade. Não existia de maneira nenhuma a criação de uma população de crenças atomísticas. Lutero e Calvino defenderam, cada um de seu lado, que a população confessasse uma só fé e uma fé bíblica, segundo a compreensão de cada tradição. Mesmo gerações posteriores de calvinistas continuaram com a defesa de uma religião oficial. Você vê isso na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. O Olavo está, na verdade, descrevendo o efeito do liberalismo, não da reforma. Foi o liberalismo que criou uma poeira de espécie de consciências individuais, não a reforma. E mesmo depois do advento do liberalismo, as igrejas calvinistas buscaram uma solução para essa subjetividade religiosa do individualismo nas confissões de fé. As confissões de fé, que até hoje são respeitadas pelas igrejas históricas, são um elemento de unidade das denominações oriundas da reforma. Continuemos. Mesmo na mais louvada das democracias, o Estado é hoje o mediador e juiz soberano de todas as ações e relações humanas, até as mais particulares e íntimas, com uma sanha controladora e uma prepotência invasiva desconhecidas em todas as sociedades anteriores, com uma única exceção, a ditadura de João Calvino em Genebra, o que não é de maneira alguma uma coincidência. Então, eu vou perguntar aqui para os seguidores do Olavo, porque o Olavo já faleceu. Quem foi que criou a mais louvada das democracias? Foram vocês, romanistas? Não. Foram os mesmos protestantes que o Olavo acusou de terem sido instados
um estágio para o desenvolvimento do Estado moderno controlador e centralizador. É claro que o Olavo está falando dos Estados Unidos, mas como é que ele pode falar dos Estados Unidos no mesmo texto em que ele faz esse ataque à reforma? Pouquíssima gente entende a natureza descentralizada do poder nos Estados Unidos. E essa descentralização também foi fruto da reforma protestante. Pode-se dizer, inclusive, que os Estados Unidos, em um sentido específico, não são sequer um país moderno. Os Estados Unidos, nesse sentido específico, são o país mais medieval que existe, ou eram. Mas, ao contrário do que o Olavo sugere no texto, foram os calvinistas que não romperam com a estrutura de poder do feudalismo e que, pelo contrário, a sistematizaram. Ou seja, uma das melhores coisas na Idade Média continuou existindo no mundo protestante, mais especificamente calvinista. Enquanto os países romanistas seguiram o caminho da centralização do poder, os calvinistas ingleses misturaram suas ideias de governo descentralizado com o feudalismo da Idade Média. Primeiro na organização das colônias e depois na Constituição Americana. Esse feudalismo protestante foi um aspecto constituinte da liberdade americana. E existe um outro aspecto, que são as liberdades fundadas na Bíblia e nas visões de governo descentralizado. Existe inclusive um livro que defende a tese de que a liberdade americana deve muito ao período do governo do Oliver Cromwell, que é injustamente taxado de bicho-papão pela maioria das pessoas. Olha, eu quero dizer também que eu não sou aqui um tiete do Oliver Cromwell, tá? Eu só estou buscando ser honesto com o personagem histórico. Ele foi um cristão, ele merece ser tratado honestamente. Então, foi o governo provisório dos militares puritanos da Inglaterra que cimentou as liberdades americanas antes da Revolução. Os puritanos que viviam nos Estados Unidos queriam sustentar aquelas liberdades feudais sob a bandeira das liberdades baseadas na common law, que os puritanos resgataram. Não existiriam liberdades americanas se os puritanos não estivessem olhando para a Bíblia na hora de estudar as leis civis. Eu, sinceramente, acho que faltou honestidade ao Olavo nesse ponto, porque o Olavo tinha conhecimento, já naquela época, de obras monumentais discorrendo sobre a influência da Bíblia nas liberdades e leis americanas. Erich von Kuehnelt-Leddahn, cientista político católico romano, reconheceu a influência de Calvino na formação dos Estados Unidos. Ele escreveu: se nós chamamos os políticos americanos do final do século XVIII de Founding Fathers, ou pais fundadores, então os peregrinos e os puritanos foram os avós, e Calvino o bisavô. A reforma calvinista está ligada à fundação dos Estados Unidos. Isso é fato. Olavo não tem razão. Mas não parou por aí. O Olavo jogou sobre a mesa a carta mágica que vence todos os debates. Calvino foi ditador de Genebra. Então, sempre que você está debatendo com um arminiano ou humanista, eles estão perdendo o debate, eles vão jogar essa carta sobre a mesa. Calvino era ditador de Genebra. Eu, sinceramente, gostaria de saber até quando a gente vai ter que ouvir essa pataquada. Calvino nunca foi ditador de Genebra. Calvino não podia sequer ser governante de Genebra por uma razão simples. Calvino não era cidadão de Genebra. O status político de Calvino era o de estrangeiro. Ele não tinha direitos políticos de um cidadão genebrino. Inclusive, Calvino tinha conflitos com as autoridades civis de Genebra. Foi por essa razão que ele foi expulso da cidade por 3 anos. Então, se Calvino era o ditador de Genebra, como é que foi essa expulsão? Ele expulsou-se a si mesmo? É claro que não. Esse mito de ditador sanguinolento nasceu da propaganda iluminista. O Olavo praguejava tanto contra a propaganda anticatólica, mas ele mesmo se deixou influenciar por mera propaganda antiprotestante. Calvino só tinha influência sobre a cidade. Ele não governava a cidade. Aliás, Calvino não governava sequer a Igreja de Genebra. A igreja era governada por um grupo de pessoas. O próprio Calvino defendia um governo descentralizado. Para ele, o governo descentralizado tende a impedir os abusos. Você pode ver a influência das ideias de Calvino nessa área no modo de governo da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, como o próprio nome já diz, é governada pelos presbíteros, não por bispos, muito menos por um papa. Então, de um lado você tem o quê? Os católicos romanos tendendo à centralização tanto no governo da Igreja quanto no governo civil. O calvinismo, ele tende ao republicanismo sempre que há oportunidade. Os católicos romanos tendem à monarquia. E os puritanos levaram essas ideias de descentralização de dentro da igreja para a política.
Isso aconteceu, como reconhece Ernst Truth, o teólogo e sociólogo, sempre que os calvinistas não estavam em algum país com estamentos bem estabelecidos. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Calvino, antes de ser um ditador, tinha na verdade uma personalidade conciliadora. Ele era contra as guerras entre cristãos. Ele dizia que era melhor que os protestantes morressem do que fazer guerra em nome do evangelho. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse mito do ditador de Genebra. Então, novamente, o Olavo não tem razão. Olavo continua. Não cabe sequer alegar que essa exaltação abusiva do poder estatal foi apenas, para usar a expressão de Weber, um resultado impremeditado da reforma, já que Lutero, a contrapelo da doutrina tomista que proclamava o direito de rebelião contra injustiças em geral, advogava ostensivamente a submissão total e incondicional dos cidadãos ao governante, admitindo a reforma só no caso específico de o Estado interferir em questões de religião. Em primeiro lugar, não existia doutrina tomista de direito de rebelião nos tempos de Lutero. Os tomistas desenvolveram essa doutrina depois, e inclusive os calvinistas beberam nas obras desses tomistas. Aqui o Olavo deixa claro que ele não fazia a menor ideia das diferenças entre luteranismo e calvinismo. O calvinismo defende o direito de rebelião. Foi por isso que os puritanos se revoltaram contra a coroa na Inglaterra. Simples assim. Olavo não tem razão. Inclusive, ele vai se contradizer no final do texto em relação ao que ele disse aqui. A gente vai chegar lá. Essa dupla exigência, a submissão integral ao Estado e a abstinência desse em matéria religiosa, formam o perfil claro do Estado laico moderno, onde necessariamente o argumento religioso perde toda a força contra a racionalidade neutra da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político, quando não de toda a vida pública. Aqui existe algo muito interessante. Eu concordo plenamente com essa dupla existência para o Estado laico. Primeiro, a submissão integral ao Estado, que nós já vimos não ser verdadeira, mais especificamente do lado calvinista. Segundo, a abstinência em matéria religiosa. E é aqui que eu vou soltar a minha carta mágica. Tomás de Aquino foi o responsável pela secularização do pensamento. Sim, isso mesmo. A tese não é minha, é de Hermann Doivert, de alguns vantilianos, de ortodoxos orientais e mesmo de acadêmicos não cristãos. Você pode ler sobre isso no livro Uma Religião Sem Deus, de Jean-Marc Berthaud. Tomás de Aquino abriu as portas para a secularização do direito. Berthaud cita autores não cristãos no livro. E eu ainda posso dizer mais. Tomás de Aquino foi o primeiro teórico da história do cristianismo a defender uma teoria de Estado que ignora o conceito de pecado. Sim, isso mesmo. Na teoria de Estado de Tomás, o conceito de pecado não existe. Isto se deve ao fato de o Estado, na visão de Tomás, ser uma instituição da esfera da natureza, em vez de uma instituição da esfera da graça, e ser uma necessidade da razão. Razão autônoma, inclusive. Quem lê Doivert e Van Til sabe o que eu quero dizer com razão autônoma. É a razão sem os pressupostos bíblicos, razão supostamente neutra. A mesma razão neutra que o Olavo está citando nessa passagem. Para Tomás de Aquino, existe uma esfera na realidade onde o conhecimento humano não precisa da Bíblia. A esfera da natureza. O Estado é dessa esfera. Você não precisa da Bíblia e da religião para organizar o Estado. O Estado existe por uma necessidade de organização humana e uma necessidade da razão. Então, para Tomás, o Estado existiria mesmo sem existir pecado. Lutero e todos os reformadores tinham uma opinião completamente contrária a essa de Tomás de Aquino. O Estado existe por causa do pecado. Paulo, em Romanos 13, diz que o papel dos magistrados civis é punir o mal. Ora, mas o mal não existiria sem pecado. Se o pecado não existisse, a instituição do Estado não existiria. Ou, pelo menos, não existiria na forma como a conhecemos. Então, a visão de Estado de Tomás é mais secular do que a protestante ortodoxa. Eu estou querendo dizer, com todas as letras, que o tomismo ajudou no processo que conduziu ao Estado laico, mesmo que você não encontre Estado laico em sua visão curialista de sociedade. No fim das contas, para Tomás, a sociedade precisa da Igreja para conduzi-la às virtudes sobrenaturais, mas o Estado, seguindo a opinião de Aristóteles, seria responsável por conduzir a sociedade em direção às perfeições naturais. Mas a Igreja, nesse caso, nesse panorama, é apenas um acréscimo sobrenatural à cabeça natural do príncipe.
Olha que há muito mais a ser dito sobre esse tema inteiro. Eu apenas dei uma resposta sucinta a tudo que o Olavo escreveu. Em vídeos no futuro eu vou aprofundar alguns pontos, especialmente aqueles de Tomás de Aquino e a secularização do pensamento. O Olavo não tem razão. Olavo termina o texto mencionando Eric Voegelin. Em páginas memoráveis de sua History of Political Ideas, volume 4, Eric Voegelin, aliás, ele próprio luterano, explica que nem o monge de Wittenberg, nem o doutrinário genebrino compreendiam as grandes questões políticas nas quais interferiram ousadamente com sua boa consciência de eleitos. Primeiro, não há absolutamente nada de memorável no capítulo dedicado à reforma na história das ideias políticas do Eric Voegelin. É um capítulo bem ruim. Segundo, Eric Voegelin era luterano apenas nominalmente. Ele era, na verdade, um modernista. Ele considerava neo-ortodoxos como Bart e Boltzmann as maiores autoridades em cristianismo no mundo. Inclusive, as visões que ele tinha de Lutero são contraditadas por outros luteranos de verdade. Terceiro, Olavo disse que Lutero e Calvino não compreendiam as grandes questões políticas nas quais interferiram ousadamente. Mas pouquíssimos parágrafos antes, o Olavo disse que não se pode dizer que o estatismo foi um resultado impremeditado da reforma. O Olavo está se contradizendo. Quarto, o Olavo termina o texto com um grande sarcasmo em relação à doutrina da eleição de luteranos e calvinistas. Mas aí eu pergunto, será que o Olavo não sabia que Tomás de Aquino também defendia a doutrina da eleição? Ele não sabia que isso começou com Agostinho? Talvez o Olavo não conhecesse Tomás de Aquino tão bem assim. Bem, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a aumentar sua compreensão sobre a reforma protestante. Eu creio que esse vídeo vai abrir as portas para vários outros vídeos, para a gente aprofundar ainda mais o tema. A gente tem que reconhecer que no mundo evangélico e no mundo protestante brasileiro, realmente há uma visão muito caricata da reforma, certo? Reduzindo a reforma a querela sobre indulgências, sem falar sobre o papel da reforma contra o humanismo, contra o renascimento, que autores mais sofisticados vão tratar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, não esqueçam de se inscrever, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, certo? Seus amigos católicos, seus amigos evangélicos, todos os seus amigos que assistem o Brasil Paralelo, essas porcarias que você encontra na internet. Creio que eu estou trazendo um material um pouco mais sofisticado, mais sólido sobre a reforma protestante do que outros canais aqui no Brasil, certo? Então, até a próxima, meus amigos.